E aí, nerds, beleza? Eu sou o Marcel e esse é o Mestre dos Nerds. Hoje nós vamos continuar a nossa série de 5 vídeos falando sobre o universo do Star Wars. No vídeo anterior, nós vimos como o George Lucas teve a ideia para a criação da série, da franquia Star Wars, que hoje é uma franquia de sucesso, não só nos filmes, mas nos quadrinhos, nos livros e também nos action figures, nos brinquedos, né? Então hoje, no segundo vídeo, nós vamos entender um pouquinho da construção dos personagens. Quais são os principais personagens, quais são as características principais de cada um deles. O primeiro personagem é Luke Skywalker, que no começo, quando ele foi pensado, né, até o começo das filmagens de Uma Nova Esperança, o George Lucas chamava ele de Anakin Starkiller. Era o nome que chamava ele, Anakin Starkiller. Só que ele começou a achar, durante as gravações, que o nome era muito pesado, né? Porque falava de assassinato, de morte. Ele falou, não é legal. E aí, durante as filmagens de Uma Nova Esperança, ele decide trocar de nome e coloca Luke Skywalker, né? Praticamente o que caminha nas estrelas, o que caminha no céu, né? E Anakin vai passar para ser o pai dele, que depois é o Darth Vader. Então eles convidaram o ator chamado Mark Hamill para interpretar a personalidade do Luke Skywalker. O Luke, ele mora com os tios, né, o seu tio Owen e a sua tia Beru lá em Tatooine, né, praticamente ele é um garoto da fazenda. Ele é praticamente um fazendeiro ali em Tatooine. E tudo muda quando os dois droids, né, que é o R2-D2 e o C-3PO, caem no planeta fugindo do Vader, né, que queria os planos da Estrela da Morte, que estavam dentro do R2-D2, colocado lá pela princesa Leia Organa. E aí o Luke se vê numa situação diferente. Antes um garoto da fazenda, fazendeiro, trabalhando ali, fazendo colheitas, né, cuidando da terra com os tios, pedindo o tempo inteiro para ir para o espaço, para ir para a academia, e os tios sempre segurando ele porque eles conheciam a história do pai dele e como o pai dele se perdeu em meio ao poder da força virando para o lado do Sith. E aí então, com 19 anos de idade, ele começa a ser treinado pelo Obi-Wan Kenobi, né? O tal famoso Ben Kenobi. Ele vê a morte, né, depois dos seus tios, né, sendo carbonizados pelos Stormtroopers que descem no planeta também buscando os droids. E ali ele embarca em uma jornada de busca de conhecimento, de conhecer a sua história, de autoconhecimento, de autocontrole pelo poder da força. Diziam que a força era muito grande nele, que ele tinha, né, muita ligação com a força, e a força acaba atraindo os elementos para a história dele, né? Sabe-se que o Luke, o primeiro sabre de luz que o Luke usou era um sabre de luz na cor azul. Tá? Esse sabre de luz na cor azul era o sabre do pai dele, do Anakin Skywalker. Quando você vai assistir lá Ameaça Fantasma, depois você vai assistir a Guerra dos Clones e por fim a Vingança do Sith, entre a Guerra dos Clones e a Vingança do Sith, o Anakin Skywalker, que já é um jovem, ele faz, porque todo Jedi tem que fazer o seu sabre de luz, ele faz o seu sabre de luz da cor azul, que significa poder mental, significa equilíbrio. Anakin era aquele que iria trazer o equilíbrio, força, pelo menos era o que disseram. E então, ele, após ele virar para o lado negro da força, né, lutando contra o Obi-Wan Kenobi, que tira-lhe os braços, tira-lhe as pernas, o Obi-Wan pega este sabre de luz e guarda. E esse sabre de luz ele vai entregar para o Luke Skywalker nos primeiros momentos do filme Uma Nova Esperança. Então o Luke ele fica o tempo inteiro com este sabre.
Ele só vai perder o sabre lá no Império Contra-Ataca, quando ele se dá de frente com o Darth Vader, onde o Darth Vader arranca o braço dele, revela que é pai dele, e nessa perda de braço, ele perde também o sabre de luz. E aí depois, ele faz o seu sabre na cor verde, que era para homenagear o Obi-Wan Kenobi, que usava o sabre de luz da cor verde. Então ele era sempre o garoto da fazenda que agora está conhecendo o mundo, está indo para a academia. Ele iria para a academia, mas a academia Jedi não existe mais, e ele vai ser treinado com o grande mestre de todos os Jedi e praticamente o único sobrevivente, que é Yoda. Uma curiosidade é que quando a gente assiste o Império Contra-Ataca, o começo do filme se passa no planeta gelado Hut. Ele é atacado por aquela fera e ele vai parar lá na caverna daquela criatura. E aí depois, né, ele puxa o sabre de luz, arranca o braço da criatura, sai dali e depois é salvo pelo Han Solo. Uma curiosidade é que aquela cena só serviu para disfarçar uma cicatriz que o Mark Hamill tinha. Porque entre as gravações de Uma Nova Esperança e o Império Contra-Ataca, ele sofreu um acidente de carro. E aí, com o acidente de carro, ele ficou com algumas marcas no rosto. Então precisava explicar de onde surgiram aquelas marcas de um filme para o outro. Então eles fazem aquela cena onde ele fica ferido, né, marcado no rosto, quando a criatura dá um tapa nele, para depois justificar aquela cicatriz ao longo de todos os outros filmes. A segunda personalidade importante é o próprio Anakin Skywalker. Lá na mitologia, na Ameaça Fantasma, dizia que, e a própria mãe dele afirma, que ele nunca teve pai. Então ela teve uma geração espontânea. O interessante é que a franquia Star Wars, ela cria uma mitologia e abandona a mitologia depois da criação dela. Então, o Anakin ele foi escolhido para trazer o equilíbrio. Acreditavam que ele traria o equilíbrio à força, o equilíbrio à galáxia, que estava em crise. A crise da República contra os rebeldes, que eram do lado vinculados ao Sith, que estavam manipulando todos eles na figura do Palpatine, que depois vai ser imperador. Então ele manipula o Senado Galáctico, ele manipula a Câmara de Comércio para que eles se rebelem e depois ele use o argumento de derrubar a República e instalar um Império Galáctico para controlar esses rebeldes. E o Anakin participa disso. Então, durante o filme A Guerra dos Clones, até a Vingança do Sith, nós vamos vendo a construção do personagem e o quanto o ódio e a raiva contidas dentro dele começam a se manifestar. Quando mais visivelmente se faz no filme A Vingança do Sith, quando ele volta para Tatooine para salvar a mãe, mata todos aqueles que estavam no deserto, né, o povo da areia que havia sequestrado a mãe dele. Depois ele vai até a Academia Jedi e mata todas as crianças. E você começa a ver os olhos dele cada vez mais vermelhos, cada vez mais intensos. E isso se explode no momento em que ele vê a Padmé caindo morta, na visão dele, caindo morta. Que na verdade ela tinha entrado em coma para dar à luz ao Luke e a Leia depois. E ali completa-se a jornada do vilão para ele mudar o lado dele. Uma curiosidade: o sabre de luz na cor vermelha não existe. Porque na cor verde, na cor azul, na cor roxa você cria. Mas na cor vermelha você não cria. Na verdade você precisa tomar o sabre de luz. O que o Sith faz? Ele toma o sabre de luz e quando ele mata, aquela pedra sangra. E aí dá a tonalidade do sabre de luz vermelho. Uma curiosidade: Darth Vader, ou Anakin, foi interpretado por 7 pessoas, 7 atores. No primeiro filme, Ameaça Fantasma, Jake Lloyd, que é o menino que interpreta ele quando é pequenininho. Observação: o menino disse que nunca mais quer pisar num set de filmagem, nunca mais ele quer interpretar nenhum personagem de Star Wars. Nenhum personagem, não quer mais participar. Ficou traumatizado. No filme A Guerra dos Clones,
e A Vingança do Sith, ele é interpretado por Hayden Christensen. E nos filmes Uma Nova Esperança, O Império Contra-Ataca e O Retorno de Jedi, ele é interpretado por 3 atores. O ator que fazia o corpo do Darth Vader era o David Prowse. O Sebastian Lewis é aquele que, quando lá no Retorno do Jedi tira o capacete e revela o Vader sem o capacete, é o ator Sebastian Lewis. E aquele que fazia a voz de Darth Vader era nada mais, nada menos que James Earl Jones. E durante as cenas de luta, o dublê era Bob Anderson, que fazia as cenas de luta no lugar dos outros atores, interpretando o Darth Vader. E no filme Rogue One é o Spencer Winding, que é um outro ator também que interpreta a figura de Lord Vader. Depois nós temos a figura, o personagem Han Solo, que é interpretado pelo ator Harrison Ford, que estava começando a sua carreira ainda não estava no auge da carreira não, ele estava começando mesmo, tá? De onde foi tirada a ideia para fazer Han Solo? No set de filmagem, quando George Lucas estava lá, ele teve um contato com o diretor Francis Ford Coppola. E o Francis Ford Coppola tinha uma característica, que ele era arrogante e tinha uma fala mansa. Então ele usa essa técnica, ele usa esses 2 recursos para colocar na figura de Han Solo. É sempre muito arrogante e aquela fala mansa. Né? E depois nós temos a figura da Leia Organa, que é interpretada pela atriz Carrie Fisher, que estava interpretando com 19 anos de idade. No filme Uma Nova Esperança, ela tem 19 anos de idade, novíssima. Ela era princesa de Alderaan, ela era membro do Senado, espiã, rebelde e general de resistência. O George Lucas cria ela não como uma personalidade frágil como todas as princesas que precisam ser salvas. Quando você lembra, quando o Luke e o Han Solo vão salvar ela, eles vão sem projeto nenhum e ela tira sarro da cara deles 2. Né? Então ela mostra sempre como uma heroína forte, guerreira, poderosa. Certo? Então, essa foi a nossa análise desses primeiros personagens. Existem muitos outros personagens. No próximo episódio nós vamos tratar da trama, nós vamos tratar da história, começando na Ameaça Fantasma e terminando no episódio 8, que já foi lançado. Ok? Um abraço a todos e até a próxima.